O grande destaque da WWE da metade de 2020, do ano de 2021 e do ano de 2022, Roman Reigns nesse ano de 2023, pode continuar sendo o principal destaque ou também pode ser o ano que acabem estragando com Roman Reigns. Quer entender isso? É simples, deixa o like e se inscreva no canal, porque é o seguinte galera, Roman Reigns junto com a Bloodline só cresceram ao longo dos anos, até mesmo em momentos que pensava-se que poderia ser o fim deles. Os Usos ganharam o título de duplas, fizeram o maior reinado da história, pegaram outro título de duplas e unificaram, enquanto isso Roman Reigns unificando seu cinturão mundial e permanece como campeão até os dias de hoje. Porém, se eles forem estender um pouco mais essa dominância da Bloodline, sinceramente, vai começar cada vez mais a ficar desgastante. Já ficou um pouco desgastante no ano de 2022. O que salvou foi a entrada do Sami Zayn no grupo, que deu um gás diferente na equipe e no que a gente pode projetar para o futuro. Porém, estender além disso vai ser um erro. A WWE precisa aproveitar o timing que é perfeito para que Roman Reigns e Usos percam nessa próxima WrestleMania. Ou mais ou menos isso. Por exemplo, hoje você tem um time excelente de fazer o Kevin Owens e o Sami Zayn serem os autores do fim do reinado dos Usos. Não tem uma dupla hoje que encaixa mais perfeitamente para derrotar os Usos, que passaram por todas as outras praticamente. E mesmo que venha uma aí que eles ainda não tenham enfrentado, vamos supor Viking Raiders. Eu nem lembro se eles enfrentaram ao longo do reinado. Mas aí surge os Viking Raiders enfrentarem eles ali. Alguma tag da NXT? Desculpa, nenhuma encaixa melhor do que Sami Zayn e Owens, porque Sami Zayn e Owens estão envolvidos com o grupo, estão envolvidos contra o grupo. Em algum momento podem aí rolar a traição do Sami Zayn ou eles traírem o Zayn. Você tem nas vésperas da WrestleMania um pay-per-view no Canadá, onde lá pode ser uma face turn do Zayn, lá pode ser uma união do Kevin Owens com o Zayn, seria uma fanservice bem feita e ainda já criando uma prévia para WrestleMania, e o WrestleMania é um grande palco e lá daria para acabar. Os Usos não tem mais o que explorar, os Usos já bateram os recordes do título de duplas. Não tem mais nada para eles fazerem, não tem mais quem eles enfrentarem. Então, a tag perfeita para botar o fim é Sami Zayn e Kevin Owens. Se a WWE optar por uma outra alternativa, provavelmente já vai estragar aí. E aí, a gente recorre ao Roman Reigns. Eu acho que o perfeito, além de Sami Zayn e Kevin Owens contra os Usos, seria Roman Reigns contra The Rock. E Roman Reigns contra The Rock se encaixa de diversas formas. O Roman Reigns é o campeão máximo, já passou por praticamente todos os demais superstars, então teria que ser um retorno de alguém muito grande para tentar acabar com o Roman Reigns. E esse alguém muito grande tinha que se alinhar junto com a storyline que o Roman Reigns vem vivendo. E o The Rock, ele tem esse tamanho e ele se alinha. O The Rock é de Samoa, é primo distante do Roman Reigns, primo dos Usos, então poderia facilmente sim chegar ali e vir com essa storyline de Samoa, de briga de famílias. E, cara, vamos lembrar de alguma coisa aí que também o pessoal às vezes esquece. A origem do Roman Reigns como top guy, vencendo aquele Royal Rumble em 2015, foi com o The Rock ajudando. Então, assim, seria muito bom anos depois o próprio The Rock vir pra tentar acabar com esse top guy que ele ajudou a criar lá atrás, o seu primo, né? As coisas encaixariam muito bem, teria tamanho de WrestleMania. Ele teria tamanho pra ganhar o próximo Royal Rumble, que é um Royal Rumble gigante aí, historicamente o mais lucrativo de todos. Então você tem que ter um vencedor gigante, igual o The Rock é. Então, são coisas assim que encaixam perfeitamente. Pra mim, se não tiver o The Rock, já não vai ser tão legal quanto poderia ser. E eu nem sou fã do The Rock pra caramba, mas eu entendo, cara. Eu entendo que é o encaixe que você tem no momento. Não sei se ele vai poder estar, tem os projetos da XFL, não sei se isso vai interferir, mas eu torço muito, porque sinceramente é o arroz e feijão que vai dar bom. Aí temos a opção do Cody Rhodes. Eu não sou um dos que aprovam essa opção, mas eu também não posso ser aqui leviano e ignorar que boa parte dos fãs sim querem Cody Rhodes. Alguns até querem mais do que seja o The Rock. Eu não sou muito a favor porque eu acho que não encaixa absolutamente nada. O Cody Rhodes, ele na WWE até então não é nada ainda. Então, pra acabar com um reinado desse, eu gostaria que fosse alguém muito maior. Ou que tivesse pelo menos algo a ver na storyline com o Roman. E o Cody Rhodes não tem absolutamente nada a ver com a storyline do Roman Reigns, com o caminho dele, o trajeto dele. É basicamente assim, um nome que a IWC gosta muito, que luta muito bem,
contra o nome principal da WWE hoje, né? Seria esse o encaixe. Eu acho muito superficial e eu já falei pra vocês, eu gosto de encaixes bons, eu gosto de storylines bem construídos. Eu não quero só luta aconteça por acontecer, porque o fã tá pedindo, estilo Nakamura e AJ Styles, igual foi feito, sabe? Mas eu não posso ignorar que é algo que agradaria muitos fãs, a maioria deles. Então, também pode acontecer. E aí, tiraria os 2 títulos do Roman, a gente já vai entrar nisso. A outra opção, que eu acho até melhor do que ser o Cody Rhodes, seria o Sami Zayn. Porque beleza, o Sami Zayn ele não teria o tamanho, mas é como eu disse, ele teria a storyline que faria sentido. O cara que entrou no grupo, o cara que começou sendo desconfiado, depois ganhou a confiança do grupo, e depois o grupo pode trair ele, pode desfazer dele, que eu acho que é muito mais provável isso acontecer do que ele trair o grupo. E aí, numa face turn, até um mês antes, lá na Elimination Chamber, no Canadá, indo pra uma WrestleMania, mais ou menos, galera, nos moldes do Daniel Bryan, nos moldes do Kofi Kingston, o carinha que não era cogitado pra ser o homem a tentar ganhar um título na WrestleMania, mas um mês, 2 meses antes, cresce nas graças do público, e aí o underdog vai lá e consegue o grande feito, voltando a ser face, que eu sempre gostei muito mais do Sami Zayn face, sempre achei genial o trabalho dele como face, talentosíssimos, voltaria a ter a grande relevância que ele nunca deveria ter perdido. Eu acho que ia ser muito legal, cara, e ainda você lembra lá atrás, quando ele foi enfrentar o Roman Reigns no SmackDown, e o Brock Lesnar atrapalhou ele, e por conta disso o Roman Reigns reteve, eu sempre falei lá atrás, ele foi injustiçado, merece uma revanche. Imagina se fosse dessa forma que ele conseguisse a revanche, terminasse ali o reino. Eu acho que ia ser muito legal o Sami Zayn como essa opção, encaixaria. Seria também um destino bom pro Sami Zayn poder fazer isso, né? Agora, se houver a opção The Rock e o Sami Zayn e o Owens se unirem, aí ótimo. Melhor ainda pra mim. Mas se não tiver, eu acho que o Sami Zayn encaixaria bem, né? Se o Roman, de alguma forma, passasse da WrestleMania, aí a gente poderia pensar no Sami Zayn ainda, mas dessa vez como Mr. Money in the Bank, talvez. Mas eu não sei se todo mundo acharia legal acabar o reinado do Roman Reigns com um cash. Aí, temos que falar sobre os rumores que saíram, porque dizem que o Roman Reigns só vai defender o título universal na WrestleMania porque antes terá perdido o Mundial e o Mundial será defendido na outra noite por outros lutadores. É dito que pode ser Seth Rollins contra Cody Rhodes por um dos Mundiais, ou Seth Rollins contra Drew McIntyre, e aí o Cody Rhodes enfrentaria o Roman na segunda noite, né? Então, segundo esses rumores, o Roman teria que perder o título antes, mas como ele perderia antes? Porque a gente só tem Elimination Chamber e Royal Rumble. Eu acho assim, até pelos que estão envolvidos aí na primeira noite, não dá pra pensar, por exemplo, que no Royal Rumble, se a gente for ter Roman Reigns e Kevin Owens, o Kevin Owens vai tirar o título mundial dele. Tipo, vai tirar pra perder na Elimination Chamber pro Rollins, pro Cody Rhodes, pro Drew, e na WrestleMania nem disputar isso, tipo, sabe, é muita bagunça, né? Então teria que acontecer o seguinte, na minha visão, o Roman teria que colocar seus títulos, ou pelo menos um deles, em disputa no Royal Rumble Match, né? Por alguma razão ele escolher só um, falar, ó, vou colocar só o Mundial aqui no Royal Rumble Match e vou lutar no Royal Rumble Match, pra me manter como campeão, pra provar, sei lá, provar que eu sou foda. E perder esse título mundial. Ou teria que ser no Elimination Chamber. E aí eu acho que a melhor forma seria um Elimination Chamber Match, vários lutadores. Por alguma razão ele coloca só um título lá, que é o Mundial. Não sei como eles vão explicar isso na storyline. E aí, por conta dessa situação, aí ele perderia lá. Talvez nem sendo finalizado, poderiam fazer ele ser eliminado do combate, igual fizeram com o Lashley ano passado. Ah, vão fazer o mesmo book. Eles já fizeram o mesmo book em várias coisas. Então, que faça aí, pelo menos corrige uma situação aí que eles têm, né? Eu conversei com um inscrito do canal, um membro aí, o Joca, que ele até falou algo que eu achei genial. Ele tem alguma Ladder Match com alguém. E nessa Ladder Match tá lá os 2 títulos, o Roman cai puxando o Universal, o outro adversário cai puxando o Mundial. E aí fica definido, o Roman puxou o Universal, é dele. O Mundial, o outro adversário que puxou é dele. E pronto, seria a forma como daria pra fazer isso também. Legal, o Roman seria protegido, não teria perdido, não levou contagem. O outro puxou, foi meio que na sorte. Ok. Inclusive, se ele perde o Mundial antes, eu acho que há uma grande chance do Roman Reigns poder na WrestleMania vencer e seguir mais tempo ainda como campeão universal. Que eles já teriam um Mundial para poder trabalhar e o Universal Roman Reigns poderia fazer mais tempo ainda de reinada e eles seguirem vendendo, né? Então pra mim, o Roman tem que aproveitar o time até a WrestleMania para perder um desses títulos. Se for os 2, que seja os 2, se for um, que seja um. Mas tem que perder algum, cara. Não dá pro Roman estender mais. Vão estragar o cara. Os Usos nem pensar então. Os Usos tem que perder também.
pro Owens e pro Zayn, de preferência, né? Triple H precisa pensar muito, não pode estragar o Roman Reigns esse ano, não pode mudar o booking aí de uma forma que não faça sentido. O Triple H gosta do Roman, só pra deixar claro, não é tão fã igual o Vince. O Vince provavelmente estenderia mais ainda o reinado dele por dois anos aí, com os 2 títulos. O Triple H eu acho que ele tem um pouco mais de lucidez, e se for estender, vai estender só um. Tô confiante, mas vamos lá.